Bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez aqui, mais uma manhã, para louvar a Deus, para meditar na sua palavra. São mais, né, esse período que vai se alongando, né? Mas isso não é impedimento para a gente louvar o Senhor. E nós sabemos que o tempo pode se alongar em várias situações, mas o que nós temos aguardado e nós temos aprendido isso como cristãos é que a vinda do Senhor ela não vai se alongar mais do que o dia certo para acontecer. Então nós estamos tranquilos, nós estamos firmes nas promessas do Senhor, né? E nós vamos adorá-lo nessa manhã, vamos cantar essa canção que diz exatamente isso. Ela diz que para que nosso coração, né, dos cristãos continua firme nas promessas do Senhor, que continua cantando louvores ao nosso Criador, né? E vamos adorá-lo com essa canção, né? Que esses louvores, esse culto, né, com a palavra também possa chegar ao coração de quem for possível, e que quem ele alcançar, que traga transformação, traga vida, traga conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar o Senhor. Cantarei louvor
mantermos firmes, meu irmão, nas promessas que o Senhor Jesus tem para nós. A palavra de Deus ela é repleta de promessas, né? E se nós olharmos para a palavra de Deus e nos firmarmos nessas promessas dele, com certeza, meu irmão, não há tempo que vai nos derrubar. Nós vamos estar firmados em uma rocha, né? Nós vamos ser como aquela casa construída sobre a rocha, que vem a tempestade e as ondas batem, mas ela não cai, né? Nós queremos continuar dessa forma, meu irmão, que você mantenha seu coração firme no Senhor nesse tempo. Nós vamos adorar o Senhor com mais uma canção, que ela fala para nós não olharmos as circunstâncias, né? Tanta coisa, se a gente parar para olhar, tanta circunstância ruim, né? Que nos desanimaria, que nos deixaria para baixo, mas olhando para o Senhor, né? Com o nosso olhar firmado nele, essas circunstâncias não nos abalam. Amém? Nós vamos adorar o Senhor com essa canção. Ela diz que para nós não olharmos nenhuma circunstância, nós continuarmos olhando para o nosso alvo. Amém? Essa paz que o Senhor me dá.
o seu amor, não me conquistar. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força, né? E essa paz que nós sentimos em nossa alma, esse gozo que nós sentimos em nossa alma, não é porque tudo vai bem, mas é porque amamos ao Senhor. Nós louvamos a Deus por estarmos aqui mais nesse dia, podendo compartilhar com os irmãos, né, um pouquinho da nossa fé, podemos compartilhar com os nossos irmãos um pouquinho da palavra de Deus, dos nossos cânticos, celebrando ao Senhor, o nosso Rei da Glória. Nós nos alegramos por, nesse momento, estarmos na presença de Deus, ainda que impedidos, né, de reunir em nossos cultos, mas sabemos que Deus tem controle de todas as coisas. No tempo do Senhor, nós estaremos retomando as atividades, dentro daquilo que nos for possível fazer, sempre crendo nisso. Existe um Deus que está acima de todas as coisas, e é graças a esse Deus que nós estamos aqui, celebramos a vida que Ele nos concede. Nós queremos compartilhar com os irmãos um pouquinho da palavra de Deus, e eu quero deixar aqui um texto nessa manhã, trazer um devocional que se encontra no Evangelho de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 14. É um texto muito conhecido, a partir do versículo 22. Essa passagem fala sobre quando Jesus andou sobre as águas. Eu quero compartilhar um pouquinho com os irmãos aquilo que o Senhor trouxe ao nosso coração nessa passagem. Nós vamos ler aqui alguns versículos e depois nós vamos fazer um pouquinho da exposição desse texto. Versículo 22 que diz assim: Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que através do Teu Espírito Santo nos conduza nessa ministração, que essa palavra ela possa servir de alento, de fortalecimento, de alimento para as nossas vidas, para você que nos ouve, que tem acesso a esse vídeo, porque a palavra de Deus ela é poderosa. O salmista diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que o Senhor nos conduza. Muito bem, esse texto é um texto muito conhecido e mostra algumas coisas do que aconteceu naquele tempo e trazendo alguns ensinamentos do Senhor Jesus nesse texto para todos nós, e creio eu também para com os discípulos que ali estavam. Nós vimos aqui que o Senhor Jesus ele estava rodeado de uma multidão que sempre estava o seguindo em busca de algumas coisas. Alguns seguiam Jesus para poder receber da parte dele algum milagre, algum sinal. Outros seguiam Jesus porque de fato tinham se convencido, né? Tinham ouvido a sua pregação e tinham acreditado, estavam crendo na pregação, crendo que Jesus de fato era o Messias, o Senhor. Enfim, eram algumas situações que a gente pode definir como a motivação para que uma grande multidão sempre estivesse seguindo a Jesus. E nesse ponto aqui, nós vemos que logo Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante. Eles estavam numa determinada localidade e o Senhor Jesus, cercado de uma grande multidão, ele quis antes despedir a multidão, e assim ele envia os seus discípulos a atravessar pelo mar, aqui pelas águas, né? E a palavra de Deus diz que Jesus, despedindo aquela multidão, versículo 23, fala que ele subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, ele estava ali só. Ou seja, nesse período, nesse meio tempo, os discípulos já haviam entrado mar adentro, numa embarcação, cumprindo até uma ordem, né, do Senhor Jesus. E logo em seguida o texto diz que o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento lhes era contrário. Uma coisa muito fácil de
encontrarmos nesse texto, e talvez a primeira delas, a primeira lição, o primeiro ensinamento para nós aqui, é que mesmo quando nós estamos na direção de Deus, quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, as coisas podem vir sobre a nossa vida, os ventos podem soprar contrariamente à nossa caminhada. Não é porque nós estamos fazendo a vontade de Deus, né? Muitas pessoas indagam isso, né? É muito comum nós indagarmos, questionarmos isso. Senhor, mas eu creio na sua palavra, eu creio, eu tenho sido fiel, eu tenho buscado ser fiel ao Senhor, eu tenho fé no Senhor, e as coisas muitas vezes se levantam problemas e mais problemas em minha vida. Isso é comum das pessoas questionarem. Mas esse texto nos mostra, queridos, que mesmo quando nós estamos dentro da vontade de Deus, as coisas elas vão vir sobre a nossa vida, problemas surgirão, dificuldades virão. E aqui os discípulos estavam mar adentro, cumprindo, obedecendo a uma ordem do Senhor. Ele havia ordenado que eles fossem antes, que eles atravessassem o mar, pois ele estaria um tempo mais com a multidão, iria despedir-se, depois iria também orar, como o texto mostra. E no meio do mar se levanta uma grande tempestade contra os discípulos. Os ventos sopraram contra aquela embarcação. E a nossa caminhada, a nossa vida cristã, ela é assim. Às vezes nós estamos caminhando e as coisas vão indo bem. Às vezes nós estamos caminhando, prosseguindo na nossa vida, na nossa fé, e as coisas vão bem, mas de uma hora para outra os ventos começam a soprar contrário. Nós estamos vivendo um tempo de uma pandemia, que é uma situação global, que assola toda a Terra. Todas as nações estão enfrentando esse problema. Mas deixando um pouquinho isso de lado, nós sabemos que em meio a tudo isso, de uma forma geral, há também os problemas que são peculiares, né? Porque os problemas, eles são corriqueiros na nossa vida. A vida, eu costumo dizer que a nossa vida aqui é muito complexa. Ora nós estamos em uma situação, ora nós estamos em outra situação, ora as coisas vão bem, ora as coisas não vão tão bem. Então há problemas em diversas áreas da nossa vida. Como esse cântico que foi aqui ministrado, essa paz que existe em nossa alma não é porque tudo vai bem, de fato não é. Essa paz, essa alegria que há em nosso coração é porque nós amamos ao Senhor. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E a palavra do Senhor também diz, o Senhor Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas no Senhor nós temos paz. O Senhor Jesus diz assim: eu tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. E continuando aqui no texto, diz a palavra no versículo 24, que o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De repente, essa tem sido a sua vida. De repente, hoje, você está enfrentando um problema que, deixando de lado essa pandemia, você sente como essa tempestade açoitando você. Todos nós enfrentamos problemas em nossa vida, mesmo estando dentro da vontade de Deus. E a diferença na nossa vida, queridos, é justamente saber que o Senhor, Ele não nos desampara, que o Senhor, Ele não nos deixa só, que o Senhor, Ele não virou as costas para nós. Ou seja, quando olhamos esse texto, nós vamos ver aqui mais à frente que Jesus mandou sim, enviou sim os seus discípulos a entrar mar adentro e atravessar o mar, mas Ele não se esqueceu dos seus discípulos. Eles não estavam ali abandonados. Nós queremos te dizer isso nessa hora. Você não está desamparado, você não está abandonado. O Senhor, Ele contempla toda a nossa caminhada. O texto aqui vem nos dizer, a partir do versículo 25, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima das águas, por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. O texto mostra que o Senhor, na quarta vigília da noite, nós podemos ver, naquele tempo, a noite era dividida em 4 períodos, entre 6 da tarde, entre as 21 horas, à meia-noite, às 3 da manhã e às 6 horas da manhã. Então, provavelmente, às 3 horas da madrugada, os discípulos estavam ali lutando contra aquela tempestade, e Jesus contempla o que eles estavam passando, e Ele vem ao encontro dos discípulos a fim de socorrê-los.
Certo é que, independente da situação que estejamos vivendo agora, seja qual for o problema, seja ele um problema peculiar, pessoal, algo que você está enfrentando, ou seja, dentro dessa esfera de toda a sociedade a qual nós enfrentamos hoje em relação a essa pandemia, o Senhor contempla a nossa caminhada. E por certo Ele virá. Eu posso dizer que Ele já vem ao nosso socorro. Ele vem em socorro dos seus. Como diz aqui a palavra. E os discípulos demonstram aqui que aquela aflição naquele momento era tão grande que de imediato eles nem conseguiram identificar o Senhor Jesus. Eles já tinham percebido, já tinham experimentado grandes milagres, grandes favores da parte do Senhor, mas naquela hora a aflição se tornou tão intensa sobre a vida deles, que quando Jesus vem sobre as águas, eles de imediato não conseguem identificar que era o Senhor que estava vindo em seu socorro. Isso mostra que às vezes também acontecem coisas na nossa vida que nós não entendemos no primeiro momento, mas nós vamos visualizar mais adiante que ali estavam as mãos de Deus nos socorrendo, ali estavam as mãos do Senhor nos ajudando. Eu tenho certeza que cada um de nós, se olharmos para trás, nós temos experiências dessa esfera, dessa maneira de poder dizer, enfrentamos aquela situação, vencemos aquela aflição, porque Deus esteve presente em todo o tempo em nossas vidas. E o texto aqui também traz, prosseguindo, versículo 27, Jesus, porém, lhes falou, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. O Senhor Jesus traz uma palavra de encorajamento, tende bom ânimo, não desanimem, não tenham medo, não permita que o medo que vem decorrente dessas aflições paralisem vocês. Tende bom ânimo, sigam em frente, sou eu, não tenha medo. O que ele estava dizendo? Eu estou aqui, eu estou me aproximando de vocês. Essa tempestade vai cessar. De uma forma profética, eu quero dizer hoje sobre a tua vida, essa tempestade, esse problema que você está enfrentando, esse problema que as nações estão enfrentando, isso vai passar. Não tenhamos medo, tenhamos sim ânimo, sejamos corajosos, sabendo que no tempo de Deus tudo isso vai cessar. E o texto mostra aqui de uma forma maravilhosa, no versículo de número 28, respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro é aquele apóstolo sempre movido pelas emoções, ele era espontâneo, e Pedro ali quis também caminhar sobre as águas, tal alegria no seu coração, em saber que Jesus estava ali se aproximando deles. Por um momento Pedro agora não olha mais para aquelas ondas que estavam contra a embarcação. Pedro agora não olha mais para aquela aflição, mas ele olha para Jesus, e ele olhando para Jesus, isso traz um fortalecimento, traz um encorajamento de tal maneira que Pedro deseja caminhar também sobre as águas. Queridos, de uma forma aqui ilustrativa, nós podemos sim caminhar sobre as águas quando olhamos para Jesus. As tribulações, os problemas que enfrentamos na nossa vida não poderão nos parar quando nós estivermos focados, centrados no Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz aqui no versículo 29, e ele disse, vem, e Pedro descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Por um momento isso é maravilhoso, Pedro anda sobre as águas, ele vai ao encontro do Senhor, caminhando sobre as águas. Olha que coisa tremenda, é como se ele estivesse agora andando sobre aquele problema, sobre as adversidades. Eu não sei, nós não sabemos quais são as adversidades que você enfrenta hoje, mas se olharmos para Jesus, se você manter os seus olhos fixados no Senhor, por certo você vai passar sobre essas adversidades. Deus vai te conceder a vitória. Deus vai nos conceder a vitória em tudo que nós enfrentamos. Caminhando aqui para o final, a palavra de Deus diz que no versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo. Isso é muito comum. Sentindo o vento forte daquela tempestade, Pedro agora sente medo. Às vezes, em decorrência de alguma situação, é comum nós sentirmos medo, a nossa fragilidade, as nossas limitações, a nossa pequenez e até a nossa condição mesmo diante do Senhor. Nós somos frágeis,
somos pequenos, somos limitados, e o vento assoprando forte sobre Pedro e sobre os seus demais irmãos ali na embarcação, Pedro sente medo, e diz a palavra que ele começa a ir a fundo, ele começa agora a afundar, ele começa agora a perder aquele entusiasmo, porque ele agora começa a sentir o vento e a temer, e diz aqui a palavra que ele clama ao Senhor dizendo: salva-me, Senhor. E isso aqui nos revela algo maravilhoso, que mesmo quando nós estamos nos sentindo mal, esses momentos de estarmos sentindo que estamos perdendo o controle, a situação está fugindo do controle, não há mais recurso, não há mais onde buscar, nós devemos clamar ao Senhor, dizer: Senhor, socorre-me, ajuda-me nessa hora. Existem momentos na nossa vida que nós vamos ter que agir assim, sabe, que entrar no nosso quarto, sabe, que dobrar os nossos joelhos diante do Senhor, olhar à nossa volta e reconhecer que não há mais recursos humanos, não há mais recursos financeiros, enfim, não há recursos terrenos, mas o Senhor, Ele, a palavra de Deus diz que o Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. A Ele sempre nós podemos e devemos recorrer e pedir socorro. Pedro faz isso, ele clama ao Senhor dizendo: Senhor, salva-me. E no versículo 31 diz a palavra que logo Jesus estendeu a mão e segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus ali não estava repreendendo a Pedro de uma forma, com um ponto de vista crítico, mas Jesus estava ali chamando a atenção de Pedro, para que ele não perdesse a fé. Por que duvidaste? Porque é comum, em meio a situações difíceis, a dúvida entrar no nosso coração. Mas no que diz respeito a Cristo, ao Senhor, nós podemos estar certos de que Ele nunca falha, de que o Senhor jamais nos desampara, de que o Senhor sempre estará conosco. Isso é uma certeza que deve estar em nosso coração. Tudo à nossa volta pode falhar, tudo à nossa volta pode não dar certo. As circunstâncias, às vezes amizades, às vezes questões que nós estamos altamente confiáveis que aquilo irá dar certo, pode falhar, mas o Senhor não falha. A nossa fé no Senhor, ela está garantida. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes em Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E Jesus, ele estende as mãos para Pedro e o socorre. E isso é maravilhoso, saber que nos momentos mais difíceis da nossa vida, querido, no momento mais difícil da sua vida, estenda, clame ao Senhor. E saiba que Ele vai estender as mãos para você. Ele estende as suas mãos para nos socorrer e para nos ajudar. E Ele agora revela algo que é comum de todos nós. Essa dúvida, nessa fragilidade, essa inconstância que é algo natural. Não é bom que a gente duvide, não. A gente precisa crer. Mas às vezes isso vem. E também não é bom negarmos isso. A gente precisa ser transparente diante do Senhor e dizer a verdade. Às vezes a minha fé, ela fica um pouco titubeando. Às vezes a gente chega a duvidar em algumas situações. Mas declarar isso ao Senhor, se esse é o caso. Porque Deus, Ele está agindo em nosso favor. Aqui a palavra de Deus, fechando o texto, diz aqui a palavra, no versículo 32, que quando subiram no barco, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Versículo 33, e então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Quando Jesus agora socorre Pedro, traz ele de novo para cima, tira ele daquela situação, mostra para Pedro que ele não precisava duvidar, não tinha por que duvidar, não tinha por que deixar de crer. E ele agora entra com Pedro para dentro da embarcação e aquela tempestade ela se acalma. E os discípulos adoram ao Senhor, dizendo: esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Esse é o Senhor, esse é o nosso Deus. Esse é Jesus Cristo de Nazaré, a quem dá ordem ao vento, a quem dá ordem às tempestades, e ela para, tudo cessa. Debaixo da palavra de Deus, todas as coisas estremecem.
A uma palavra de Deus, qualquer situação ela muda. Sabe, qualquer situação será mudada a uma palavra de Deus. Sabe, nessa hora, eu quero deixar isso aqui para você nessa manhã. Creia, permaneça crendo. Ainda que os ventos estão soprando contrário, ainda que a tempestade tenha se levantado contra a sua vida, contra a nossa vida, não duvide, permaneça firme, siga adiante, porque o Senhor virá ao nosso encontro. O Senhor irá nos socorrer e o Senhor irá acalmar a tempestade. Os ventos que estão soprando contra você irão cessar, porque Jesus, Ele vem ao nosso encontro. Eu deixo aqui essa palavra, espero que o Espírito Santo de Deus coloque fé em todos os nossos corações, aumente a nossa fé, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entender o quanto nosso Deus é maravilhoso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz, amém, irmãos? Estamos felizes nesta manhã, por esse momento de culto, né, por mantermos aqui o nosso propósito como igreja, de levar a nossa comunidade, né, aqueles que de uma forma direta participam conosco, mas também a todos a quem, né, esse vídeo chegará nesses próximos dias. Glória a Deus, né? Louvamos a Deus pela vida do pastor Ignaldo. Eu posso assim declarar publicamente assim através desse vídeo que nós estamos vendo um momento, irmãos, maravilhoso como igreja. Temos estado juntos nesse tempo, né? A igreja de Viçosa, a igreja São José do Triunfo, e temos vivido assim um momento de comunhão ímpar, que talvez se não fosse essa pandemia nós não estaríamos vivendo de forma tão intensa essa comunhão como nós estamos, né? Porque tivemos que nos adequar a esse momento. Então, louvado seja Deus. Nós vamos orar nesse momento e eu quero aproveitar nesse momento aqui de oração, enquanto a gente gravava aqui nesta manhã, nos chegou através de um membro da nossa igreja um pedido de oração para uma família. Eu não quero nem mencionar a situação para, né, de forma nenhuma expor essa família, mas é uma família que está vivendo assim um momento desesperador e que carece das nossas orações. E sem conhecer, mas sabendo assim da situação, nós vamos levantar nessa manhã esse clamor aqui. E quando você ouvir esse vídeo, acredito que ainda hoje, ore juntamente conosco. Então nós vamos fazer aqui esse fechamento, agradecendo a Deus, louvando a Deus. E antes de orar, eu quero deixar aqui um desafio para todos que vierem a ver esse vídeo. Compartilhe, irmãos. Compartilhe, né, essa palavra confiável, essa fonte segura. Glória a Deus, sem querer fazer aqui um marketing próprio, mas uma das características da nossa igreja é a fidelidade à palavra de Deus, é o compromisso com um evangelho sério e verdadeiro, né? Então assim, compartilhe esse vídeo, compartilhe com um familiar, compartilhe com um amigo essa palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos estar orando pela nossa nação, pela igreja, pelo Brasil, pelas nossas autoridades aqui nesta manhã. Feche os seus olhos, né? Esteja unido conosco agora nesse mesmo propósito de oração. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós damos graças, Senhor, por essa manhã tão maravilhosa. Senhor, só nós e o Senhor é testemunha agora, Pai, da alegria que nós compartilhamos, meu Deus, do gozo que invade o nosso coração, da presença do Espírito, ó Deus, que permeia, meu Deus, este lugar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu oro, Senhor, neste momento, para que aquilo que nós estamos sentindo, Senhor, para o impacto que esta palavra trouxe para as nossas vidas, seja o mesmo que os nossos irmãos venham sentir, Senhor, ao participarem desse vídeo, seja o mesmo, Senhor, que venham sentir aqueles que receberem, Senhor, esta palavra, o mesmo gozo, a mesma alegria, a mesma presença poderosa, ó Deus do Senhor, a
mesma direção. Meu Deus, nós podemos perceber, Senhor, que nesta manhã luzes, meu Deus, vão se acendendo para a nossa caminhada, Senhor, apontando a direção que nós devemos seguir, ó Deus, através da Tua palavra. Meu Deus, nos sentimos fortalecidos, nos sentimos revigorados, nos sentimos, meu Deus, direcionados pela Tua palavra. Meu Deus, sentimos segurança nesta manhã, porque sentimos a Sua presença, Pai, e a Sua presença, meu Deus, nos dá segurança. Pai, nós oramos agora, meu Deus, em favor desta família, meu Deus, a qual chegou esse pedido, Senhor, até nós nesta manhã. Socorre, Senhor, como nós ouvimos nesta palavra, Senhor, estenda as suas mãos, meu Deus, para esta família, meu Deus, que tem se afogado, Senhor, meu Deus, que tem visto sua esperança sucumbir, meu Deus, no meio dessa tragédia, Pai. Estende a sua mão, ergue-os, ó Pai, meu Deus, coloca-os novamente em segurança, meu Deus, em uma condição favorável, Senhor, a eles, e que venham trazer glorificação para o seu nome, assim como os discípulos, meu Deus, tiveram uma confirmação naquela experiência, podendo dizer verdadeiramente: este é o Filho de Deus. Meu Deus, que esta família também, meu Deus, diante do socorro do Senhor, possa dizer que só o Senhor é Deus, ó Pai, e que só Deus é o Senhor. Meu Deus, alcança nesta manhã, alcança, Senhor, por esta palavra, meu Deus, o seu povo, meu Deus, a sua igreja. Oramos para que a igreja do Senhor venha ser fortalecida, meu Deus, com essa fé firme, com os nossos olhos fixos em Jesus, que nós possamos sentir verdadeiramente, ó Pai, sua mão nos erguendo e nos sustentando e nos fazendo caminhar, Senhor, sobre todas as dificuldades. Entregamos a nossa nação, meu Deus, o nosso país, juntamente com todas as autoridades, ó Deus, políticas, ó Deus, e de todas as esferas, ó Pai, Deus, da nossa nação, que o Senhor, em nome de Jesus, possa conceder graça, unção, que o Senhor possa capacitar esses homens e mulheres com corações íntegros, com compaixão verdadeira, Senhor, para abençoar a nossa nação. Livra o nosso país do caos, Senhor. Livra, Senhor, o nosso país. Faz a diferença, meu Deus, na nossa nação. Faz a diferença, Senhor, na vida daqueles que buscam o Senhor e que confiam, meu Deus, em Ti, ó Pai. Ó Deus, assim nós damos graças, Senhor, por tudo. Meu Deus, e confiamos nesta manhã nossas vidas, nossas famílias, meu Deus, a igreja, meu Deus, o nosso povo. Entregamos, meu Deus, nas suas mãos todo este mundo, ó Pai, que já está no controle do Senhor. Ó Deus, assim nós damos graças nesta manhã e Te louvamos por tudo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Te louvamos por este momento, Senhor. Ó Deus, tão especial que o Senhor tem nos dado. Pai, muito obrigado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Nós vamos encerrar esta manhã, irmãos, como a gente sempre faz, louvando a Deus, porque Ele merece. Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Que Deus nos abençoe em Cristo.